Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, projeção interessante de jornalista da ESPN com relação ao Bahia. Além disso, vamos trazer também gafe bizarra em transmissão de jogo do Flamengo. Para completar, destaques do nosso tricolor de aço. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar, porque você já sabe, falando em GoCase, usa o cupom Bara Bahia, tá aqui o link, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário também na descrição do vídeo, você pega a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code aqui no cantinho da tela, e aí vai ter acesso ao site da GoCase e dá essa geral. É a dica que eu trago para vocês aproveitarem todos os produtos com desconto. Essa garrafa, inclusive, você ganha uma base de silicone de brinde, é bom que se diga, e já sabe, né? Qualquer compra acima de R$100, pode usar o cupom Bara Bahia e aumentar mais ainda os descontos. Esse copo aqui, por sinal, gente, tanto esse como esse, vejam vocês, tá com descontaço aqui, inclusive esse aqui, ó, estampa nova, inclusive, descontaço, ainda coloca a tampa aí, porque acima de R$100 você pode usar o cupom. Tem essa linha de lançamentos aqui, bem legal, essa bolsa de garrafa aqui do Bahia personalizada, bota seu nome aqui, já sabe, né? Dá uma geral no site da GoCase, muito produto de qualidade. Falou em GoCase, use o cupom Bara Bahia e aproveite, porque tem muita oferta e vale a pena você conferir. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui a nossa base desta feita. Tá aqui, gente, o nosso atacante Lian. Lian foi titular no quinto triunfo seguido da seleção no Sul-Americano Sub-17. Já classificado, o Brasil venceu a Venezuela por 1-0 com o time alternativo. O Cauê Forquim ficou no banco e agora serão as semifinais já classificados para o Mundial. Bacana, hein, gente? Show de bola. Veja que privilégio do Bahia, cheio de atacante, uma safra Sub-17 aí, que realmente daqui a alguns anos vai ser incrível. É como dizem, né? Pensem vocês, Ladel, Juan Pablo, Cauê Furquinho, o próprio Ian, 17 anos. Se eles jogarem 5 anos pelo Bahia, ainda vão estar jovens, com 22 anos, e vão estar com muita experiência. Então imagine eles crescendo aí ano após ano. Então é isso que eu falo sempre, né? A gente vai ter muito retorno, cada vez mais, inclusive, né? Com a qualidade da nossa divisão de base. Falar sobre isso, vamos trazer aqui, gente, rodada concluída. Vejam vocês, tivemos ontem alguns clássicos, né? Fluminense perdeu para o Flamengo por 2-1, é bom que segurou o Fluminense, mas também o Flamengo encostou, de repente empate seria melhor, enfim. Corinthians e Palmeiras 0-0, Cruzeiro 2, RB Bragantino 1, gente. Tá aqui, né? A situação do Cruzeiro lá embaixo ainda, não tem problema, foi até bom, porque o RB Bragantino não encostou no Bahia. E vejam vocês, Flamengo venceu e tá aqui. Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia, todos com 20 pontos. O Bahia chegou a ficar em quarto, gente, mas aí o Fluminense fez um gol e conseguir igualar o saldo de gols do Bahia. Agora, Bahia diante do Flamengo, confronto direto. O Bahia pode chegar aos 23 pontos, gente, sendo que Flamengo e Bahia possuem uma partida a menos, inclusive, com relação ao Palmeiras. Então é isso, né? Ponto a ponto, seguir aí degrau a degrau, ponto a ponto, pontuando e conseguindo aí, buscando cada vez mais uma jornada, uma temporada histórica. Sobre isso tá aqui, gente. O Bahia voltou a ter a sua melhor campanha inicial na Série A de pontos corridos com 20 clubes. O recorte dos 10 primeiros jogos supera 2024 em 2 pontos. Na ocasião, o Bahia perdeu o 10º jogo para o Flamengo por 2-1, interrompendo a sequência de 8 partidas. Sem perder, tá aqui, gente, 20 pontos. Ano passado a gente tinha 15, ano retrasado 18, e por aí vai, né? Ou seja, perspectiva positiva, até porque, né, é bom que se diga, o Bahia vai ter um calendário muito mais leve do que nesses anos anteriores. Tem mais um detalhe aqui, ó. Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ser disputado por 20 clubes em pontos corridos, até 2023, o Bahia passou 50 rodadas, 12% apenas, gente, no G8, nas 11 edições que participou. Imaginem vocês, hein? A grande maioria das rodadas, a grande maioria dessa, né, de Beto ficando aí entre os 8, foram em rodadas iniciais, primeira a 12ª, com exceção de 12 rodadas em 2019 e uma única em 2013. Interessante, hein, gente? Vejam vocês o que era. E eu vou trazer aqui esse recorte comparativo, que aí foram pouquíssimas oportunidades. E tem um contraponto depois da SAF. O Bahia passou 80, gente, das 87 rodadas da Série A dentro do G8. E tá aqui a 2024, né? 10 rodadas entre os 4, 18 rodadas entre os 6, 35 rodadas entre os 8, 25, 26. E tá aqui. Em 2025 não foram todas entre os 8, porque o Bahia não começou bem. Foram 3 empates e uma derrota nos 4 primeiros jogos. Observação. Tudo isso leva em conta a ordem original das rodadas. Jogos atrasados pode gerar algumas distorções. E aqui é um complemento interessante em relação a esse desempenho do Bahia. Veja um crescimento. A título de comparação, 2023 foram 38 rodadas fora do G8. 2022 Série B, 2021 foram 11 rodadas no G8 no início do campeonato. Para fechar 87, que é 2023 mais 2021, tem que pegar as 11 últimas de 2020, todas fora do G8. Sendo assim, 11 de 87 no G8
dados lá do SC Bahia. Números, então vejam, né? O que foi de mudança e de fato, né? Convenhamos, uma mudança drástica do Bahia. Pensem que o Bahia até ali, né? Desde 2006 e até aquele limite ali de pontos corridos até 2023, o Bahia já tinha figurado em 12% das rodadas no G8. 50 rodadas, isso em vários anos, de 2006 até 2023. E aí a gente vai para 2024 em diante. De 87 rodadas, o Bahia figurou em 80 no G8. Sem sombra de dúvidas, por mais que a gente queira evoluir, e ter razão, tem que evoluir e projetar aí títulos, mas o crescimento é drástico e a gente tem que realmente deixar isso muito claro em relação ao crescimento do nosso tricolor de aço. Sobre essa questão de crescimento, vamos trazer um debate interessante que é sobre Ceni. E vejam vocês que estatística assombrosa sobre treinadores no futebol brasileiro. Tá aqui, ó. Ontem eu vi uma das estatísticas mais insanas do mundo do futebol e tinha que ser no Brasil. Não existe outro lugar que isso poderia acontecer. Presta atenção nisso. Todos os treinadores que ganharam algum título por algum time da Série A em 2025 já foram demitidos nesse ano de 2026. Todos, menos o Rogério Ceni. Tirando ele, todo mundo que ganhou qualquer coisa por qualquer time da Série A já foi demitido. Eu fiz até a lista, ó. Campeonato Carioca, foi o Felipe Luiz com o Flamengo, já foi demitido. Paulista, Ramon Dias com o Corinthians, já foi demitido. Gaúcho, Roger Machado com o Inter, já foi demitido. Mineiro, Sampaoli com o Galo, já foi demitido. Paraense, Daniel Paulista ganhou com o Remo, e o Remo é um caso à parte. O Daniel Paulista ganhou o estadual, o Guto Ferreira subiu o Remo para a Série A, o Guto Ferreira já foi demitido, contrataram o Osório, que já foi demitido também, e agora o Remo está com o Léo Condé. 4 treinadores em menos de um ano. Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz, já foi demitido. Copa do Brasil, Dorival Júnior, já foi demitido. Libertadores da América, Felipe Luiz também, já foi demitido. E Supercopa, as últimas duas, tanto 25 quanto 26, que foi vencida por Dorival e Felipe Luiz, os dois já foram demitidos. Por isso que eu falo e repito, não existe um lugar pior no mundo para ser treinador de futebol do que no futebol brasileiro. Absurdo isso. A quantidade de treinadores demitidos não é normal. 10 treinadores demitidos já nesse Campeonato Brasileiro. Metade dos times já demitiu o seu treinador. Que loucura. Gostou desse conteúdo? Não esquece de seguir nós. Não me demite. Aí, gente, impressionante, realmente. Claro, né? Geralmente a ideia da solução mais fácil, né? Às vezes tem erro de planejamento, mas só para o treinador. Agora, eu não sou também daquele de 8 ou 80, né? Não sou extremista. Tem treinadores que, de fato, justificam a demissão. Inclusive, o time melhora substancialmente. E há treinadores que são vítimas, né, de outras razões, inclusive de falhas de gestão e por aí vai. Inclusive, se vê clubes contratando treinadores sem qualquer tipo de critério também desse detalhe, né? E aí é um perfil mais reativo, clube para a formação do elenco, aí você traz um técnico mais propositivo, mais construtor e por aí vai, né? Realmente uma salada de frutos. Agora, sobre isso, é bom que se diga, o Bahia colhe os frutos da estabilidade do treinador Rogério Ceni. Por que colhe frutos, Bara? Porque é o seguinte, gente, do que eu vi, eu sempre faço esse recorte, né? 2023 com o Ceni foi a temporada de salvação. 2024 foi a terraplanagem, a preparação do solo. 2025 o Bahia começou a colher os frutos. Em 2026, e assim a gente espera, o Bahia já vai ter aí frutos mais desenvolvidos e vai estar aí semeando e buscando, quem sabe, novos patamares e novos ares. Que assim seja e que o Bahia sempre avance aí para a alegria da nossa nação tricolor. Falar nisso, vamos ter, né? Flamengo e Bahia, confronto direto, e tá aqui, gente. O meio atacante Carrascal foi expulso no Fla-Flu deste domingo e não enfrenta o Bahia na próxima rodada. Além do colombiano, também estão fora Saul, Pulgar, Jorginho e Cebolinha. Tá aí, gente, interessante, hein? Meio campo aí do Flamengo, com dificuldades também nesse processo aí de proteção. Agora, o Flamengo tem um elenco muito forte, né? E tá aqui, Fefo, trazendo essa lista. Agora, tem um detalhe que a gente não pode deixar de se preocupar, porque realmente é algo histórico. Próximo jogo, próxima rodada, o Bahia vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo com o tabu aí pela frente. Dia 19 de abril, domingo, 19h30, a imagem meramente ilustrativa, né? Ilustrativa. Quem não se lembra disso, hein? O Bahia sendo sempre assaltado no Maracanã, que assim não seja. Agora, o Bahia tem que estar preparado para tudo. Porque não dá realmente para esperar uma arbitragem isenta, infelizmente, né? No Maracanã, e a gente não pode, inclusive, naturalizar isso, não pode normalizar isso. Mas que é fato é, isso realmente é assombroso. Não é só isso não, gente. Veja aqui que gafe absurda cometida na transmissão da partida. Eu vou até trazer aqui com a legenda para vocês verem. Aqui, ó, lerem com a gente. E o Carlos Gil, repórter da Globo, que meteu um obrigado pela vitória para o Paquetá depois do jogo contra o Flamengo. Tá aqui, gente. Eu vou até colocar mais lento, porque vai passar bem rápido aqui para vocês ouvirem. É realmente impressionante, né? Depois do jogo, foi entrevistar e tá aqui o que ele falou. Tá certo. Obrigado pela vitória. Tá certo. Obrigado pela vitória. Gente, ainda teve um tapinha nas costas ali. É surreal, né?
assim, que jornalistas e repórteres e profissionais podem ter o seu time, podem, mas escancarar dessa forma é brabo. Agradecer pelo triunfo é algo que eu não tinha visto até hoje. Não sei se foi ato falho, não sei se ele foi genérico e não tosse, de repente ia falar obrigado pela entrevista e trocou a palavra, e como é ao vivo, às vezes acontece também, não estou aqui para julgar, mas que me causa no mínimo estranheza e espécie, me causa, porque foi ao vivo, né? Porque a gente sabe, né, que a Fla Press é pesada, mas isso aí realmente ficou muito feio. Então, o Bahia tem que ter preocupação aí, não tanto com a mídia, né, mas principalmente com a arbitragem. E isso tem uma ligação de uma com a outra, né? Porque a mídia repercute o que prejudica o Flamengo e esconde, de certo modo, o que favorece, né? Então, o Bahia tem que ter cuidado. O Bahia tem que ter cuidado com essas narrativas por aí. O Bahia é um time que hoje em dia ameaça os que estão lá em cima. E a gente, como torcedor do Bahia, tem falado muito sobre isso. Tem que valorizar o nosso Bahia e proteger o nosso Bahia. Tomar cuidado, hein, gente? Tomar cuidado com essas narrativas que se vê por aí tentando plantar sementes para prejudicar o nosso tricolor de aço. Para completar, tem algo diferente aqui, interessante. Vou trazer uma postagem bem legal aqui, para depois a gente comentar um pouco mais sobre isso, porque foi uma postagem do... Deixa eu trazer aqui para vocês verem. Ele é jornalista, gente, lá na ESPN, né? Tem boas participações na ESPN. E estamos falando aqui do Caio Alves. Eu vou trazer essa postagem que cabe uma reflexão bem interessante para a gente trazer aqui para vocês, que eu achei realmente bastante pertinente, né? E muito legal. Tá aí na tela, gente. O Bahia, por hora, ajusta o aspecto mais urgente de suas campanhas no Brasileirão, o desempenho como visitante. Só não atingiu objetivos maiores em anos anteriores por não se assemelhar com a performance como mandante. Um goleador, Alejo Vélez talvez, e Rogério Ceni fará coisas. Tá aí, gente. Caio Alves, né, que é o jornalista da ESPN, né, mora em São Paulo, trouxe uma reflexão que eu acho que vale a pena a gente debater sobre isso. Inclusive, deixa a sua opinião nos comentários, qual a projeção que você faz para o Bahia. Gente, campeonato tudo pode acontecer. Primeiro ponto é esse, é geralmente de difícil prognóstico. Agora, em se tratando de pontos corridos, você tem que ter fôlego. O primeiro detalhe é esse. No aspecto físico, o Bahia tende a ter fôlego. Por quê, Bara? Porque está com o calendário mais enxuto. Agora, também tem que ter elenco. E quando se fala em ter elenco, é elenco com capacidade de decidir na hora do vamos ver. E esse, para mim, é o X da questão. Agora, se o Bahia conseguir manter esse nível de desempenho e se a Alejo Vélez conseguir entregar uma efetividade que está faltando ao Bahia para ser mais fatal nos jogos, eu não duvidaria. Agora, franco atirador. Para mim, realisticamente, sendo bastante realista, o Bahia pode fazer uma ótima temporada, G4, G5, fase de grupos da Libertadores da América. Mas, vamos torcer, né? Quem sabe, para mim é questão de tempo, essa estrela vai vir um dia. O processo está amadurecendo, passo a passo o Bahia vai progredindo e tudo pode acontecer. Também tem um detalhe, tá? Palmeiras e Flamengo vão ter competições internacionais, outros clubes também vão ter. Se Palmeiras e Flamengo tiverem outras questões em competições internacionais, se fraquejarem no meio do caminho, se eventualmente acontecer uma lesão de jogador ali muito importante, a gente já viu assim, por exemplo, Flamengo sem Pedro é a mesma coisa. O Palmeiras sem Gustavo Gomes também sente muito. Então essas coisas podem acontecer também. Alejo Vélez vem aqui, de repente, desce sobre ele aí uma luz aí de um mega artilheiro que resolve, enfim, né, enfileirar aí uma sequência linda de gols e o Bahia começa a engrenar. Gente, é aquilo que eu falo sempre, né? Estamos na 10ª rodada, daqui a pouco a 20ª, daqui a pouco a 30ª, e aí é ponto a ponto. Vou continuar torcendo, vamos seguir aí nesse foco pelo nosso tricolor de aço, mas, claro, né, pé no chão, é jogo a jogo, e convenhamos, em princípio, está longe de ser favorito. O Bahia realmente é um franco atirador. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. E falei igual que o cupom Bara Bahia. Tamo junto, saudações colores. Até a próxima.